Parte 2, capítulo 12, Conselho de Guerra. Houve uma grande correria por todo o convés. Quando ouvi a confusão de pessoas vindo das cabines e do castelo de proa, aproveitei para saltar fora do barril. Como um raio, contornei a vela principal e corri em direção à popa até chegar do outro lado do deck a tempo de encontrar Hunter e o Dr. Livesey na amurada frontal. Toda a tripulação já havia se reunido ali. Um nevoeiro surgiu quase ao mesmo tempo em que a lua apareceu. Ao longe, alguns quilômetros a sudoeste, podíamos ver duas colinas baixas e atrás de uma delas, outra ainda maior se erguia, com o pico ainda coberto pela névoa. Todas tinham um formato cônico e pontiagudo. Foi tudo o que pude ver. Aquilo parecia um sonho, pois ainda não havia me recuperado do pavor de poucos minutos atrás. Foi quando ouvi as ordens do capitão Smollett. O Espanhola avançou a Barlavento, seguindo o curso que nos levaria ao leste da ilha. Muito bem, homens, gritou o capitão, depois que as velas foram manobradas. Algum de vocês já esteve nessa ilha? Eu já, senhor, respondeu Silver. Quando trabalhei em um navio mercante, paramos aí para pegar água. O ancoradouro fica ao sul, contornando uma ilhota. Estou certo? Sim, senhor. Chamam de a Ilha do Esqueleto. Era bastante frequentada por piratas antigamente, e um marujo que navegava conosco conhecia bem todos os seus detalhes. Aquele monte ao norte é chamado de Colina do Mastro. Seguindo ao sul, há 3 colunas enfileiradas. São chamadas de Traquete, Grande e Mezena, senhor. Mas a grande, coberta pela névoa, também costumavam chamar de Luneta, porque ali deixavam um marujo de vigia, enquanto a tripulação ficava lá embaixo no ancoradouro, limpando os navios. Era lá que ancoravam, para limpar os navios, senhor, se me permite dizer. Estou com o mapa aqui, disse Capitão Smollett. Veja se o lugar é esse. Os olhos de Long John faiscaram quando segurou o mapa, mas pelo aspecto do papel percebi que ele se frustraria. Não era o mapa que encontramos no baú de Billy Bones, e sim uma cópia idêntica, com todos os nomes, altitudes e profundidades, sem as cruzes vermelhas e anotações. Por maior que fosse seu desapontamento, Silver teve a presença de espírito necessária para disfarçar. Sim, senhor, confirmou Silver. O lugar é esse mesmo, sem dúvida, e muito bem traçado. Quem desenhou este mapa, senhor? Os piratas não teriam capacidade para isso, creio eu. Ah, sim, aqui está. Ancoradouro do Capitão Kidd. Era assim mesmo que meu companheiro de bordo chamava. Há uma forte corrente que contorna o lado sul. Depois vira para o norte e passa pela praia a oeste. O senhor fez bem em seguir a Barlavento para se aproximar da ilha. Se a intenção do senhor era ancorar e carenar o navio, não tem lugar melhor. Obrigado, marinheiro, disse o capitão Smollett. Pedirei sua ajuda mais tarde. Dispensado. Fiquei surpreso com a frieza de John ao admitir que conhecia a ilha e também um pouco assustado quando o vi se aproximando de mim. Certamente ele não sabia que eu o escutara confabular de dentro do barril de maçãs com seus cúmplices. Mesmo assim, sua crueldade, desfaçatez e influência sobre os homens me deixaram horrorizado, e mal pude conter um calafrio quando ele pousou sua mão sobre meu braço. Sim, senhor, ele me disse, é um belo lugar esta ilha, um belo lugar para um rapaz desembarcar. Você vai poder se lavar no rio, trepar nas árvores, caçar umas cabras, você vai ver só. E vai se perder nessas colinas, como se você mesmo fosse uma cabra. Ah, isso me rejuvenesce. Tinha até me esquecido da minha perna de pau,
Que coisa boa é ser jovem e saudável. Pode acreditar, quando você quiser sair para explorar um pouco, é só falar com o velho John aqui, que eu faço um lanchinho para você levar. E com um tapinha no meu ombro, como se fosse o melhor dos meus amigos, saiu claudicando e desceu para a cozinha. O capitão Smollett, o barão e o Dr. Livesey conversavam no tom badilho, e mesmo aflito como eu estava para contar a eles o que sabia, não quis interrompê-los ali, tão abertamente. Enquanto ainda vasculhava minha mente à procura de um bom pretexto, o Dr. Livesey me chamou para perto dele. Havia deixado seu cachimbo na cabine e, como era fumante inveterado, pediu que eu fosse buscá-lo. Assim que fiquei próximo dele o suficiente para não sermos ouvidos, disse: Doutor, preciso falar com o senhor. Vá com o capitão e o barão até a cabine e invente algum motivo para mandar me chamarem. Tenho péssimas novidades. Sua expressão se alterou levemente, mas logo se recompôs. Obrigado, Jim, disse em voz bem alta. Era o que eu queria saber, como se tivesse me perguntado alto. E com isso se virou e se juntou novamente aos outros dois. Conversaram brevemente, e mesmo que todos tenham se mantido impassíveis e com o tom de voz inalterado, estava claro que o Dr. Livesey havia transmitido o meu pedido, pois logo em seguida o capitão deu uma ordem a Job Anderson para que toda a tripulação se reunisse no convés. Companheiros, comentou o capitão Smollett, quero dizer algumas palavras a vocês. Esta ilha que avistamos é o destino de nossa viagem. O Sr. Trelawney, como generoso cavalheiro que é, me pediu algumas informações e lhe respondi sem ressalvas que todos os homens a bordo cumpriram com seus deveres de maneira irretocável, superando minhas expectativas. E por isso ele, o doutor e eu desceremos à cabine para brindar à sua saúde e sorte. E vocês poderão beber e brindar à nossa saúde e sorte. Vou lhes dizer o que penso disso, acho formidável. E se vocês compartilham de minha opinião, deem um bom viva à moda dos marinheiros ao cavalheiro responsável por tudo isso. Todos gritaram, o que era esperado, obviamente. Mas o entusiasmo foi tanto que confesso que mal podia acreditar que aqueles mesmos homens conspiravam contra nós. Mais um viva para o capitão Smollett, Long John gritou após a primeira salva. E a segunda saudação também foi estrondosa. Os três senhores desceram assim que os gritos cessaram e pouco depois mandaram avisar que Jim Hawkins era esperado na cabine. Encontrei os três à mesa com uma garrafa de vinho espanhol e uma porção de passas. O doutor fumava sem parar, com a peruca em seu colo. Eu sabia que aquilo era um sinal de nervosismo. Como a noite estava quente, a janela para a proa estava aberta e era possível ver o reflexo da lua nas ondas atrás do navio. Muito bem, Hawkins, disse o barão. Você tem algo a nos dizer. Vamos ouvir. Fiz o que era meu dever e contei toda a conversa que Silver teve com seus comparsas, embora um pouco resumida. Ninguém me interrompeu, imóveis e com os olhos fixos em mim, do começo ao fim do relato. Puxa uma cadeira, Jim, disse o Dr. Livesey quando terminei. Sentei-me com eles à mesa. Me serviram um copo de vinho e um punhado de passas. Todos os três, um após o outro, fizeram uma reverência e brindaram à minha saúde e em reconhecimento à minha sorte e coragem. Bem, capitão, o barão foi o primeiro a falar. Você estava certo e eu errado. Reconheço que fui um idiota e aguardo suas ordens. Não foi mais idiota que eu, senhor, replicou o capitão.
Nunca conheci uma tripulação capaz de organizar um motim sem que um homem mais atento pudesse perceber algum sinal da tramóia e se prevenir. Mas esses me enganaram direitinho. Capitão, o doutor interveio. Se me permite dizer, isso é obra de Silver. É um homem acima da média, sem dúvida. Pois ficaria melhor ainda no alto de uma forca, senhor, retrucou o capitão. Mas essa conversa não leva a lugar nenhum. Vejo algumas questões aqui e, se o Sr. Trelawney permitir, gostaria de expô-las. O senhor é o capitão, tem todo o direito de falar abertamente, disse o Dr. Trelawney com ar solene. O capitão então prosseguiu. A primeira questão é: temos que continuar com o propósito da viagem, pois agora não há mais volta. Se eu der ordem para retornarmos, aí é que sem dúvida nos atacarão. A segunda questão: ainda temos algum tempo, pelo menos até o tesouro ser encontrado. E em terceiro lugar, ainda restam alguns homens leais, mas é o seguinte: Senhor, em algum momento o motim vai estourar, e minha proposta é que esperemos o Senhor certo de agir. Tudo na vida requer tempo e medida, como diz o ditado. Devemos esperar para pegá-los desprevenidos, quando menos esperarem. E imagino que possamos confiar em seus criados, não é, Sr. Trelawney? Como se fossem eu mesmo, afirmou o barão. Eles são 3, calculou o capitão. Contando conosco e com Hawkins aqui, somos em 7. E os marinheiros leais? Provavelmente os homens de Trelawney contratou. Os homens que Trelawney contratou, apontou o doutor. Aqueles que ele mesmo escolheu antes de topar com Silver. Não, tornou o barão. Hands também era um dos meus. Eu realmente pensei que Hands fosse confiável, acrescentou o capitão. E pensar que são todos ingleses. O barão se exaltou. Tenho ganas de explodir este navio. Bem, senhores, continuou o capitão, o que vou dizer não ajuda muito. Devemos esperar e nos manter atentos, concordam? Não é fácil, eu sei. Seria melhor irmos às vias de fato, mas isso de nada adiantaria antes de sabermos quem está do nosso lado. É esperar e ver o que acontece. Essa é a minha opinião. Jim pode ser de grande ajuda neste momento, disse o médico. Antes de ser observador, os marujos ficam à vontade perto dele. Jim, deposito uma grande fé em você, acrescentou o barão. Ouvir aquilo me deixou desesperado, pois não me sentia nem um pouco à altura daquela responsabilidade. Ainda assim, por uma série de circunstâncias estranhas, nossa chance de salvação veio mesmo através de mim. Fosse como fosse, só podíamos confiar em apenas 7 dos 26 marinheiros a bordo. E um desses 7 era apenas um menino. Portanto, eram 6 homens de nós contra 19 deles.